Olá, muito boa noite a todos. Bom estar aqui para falar com vocês. Estou muito feliz desde já que a presença de Deus esteja com vocês. Observando alguns acontecimentos que acontecem na vida das pessoas e nas nossas também, né? E tem situações que acontecem e nos faz perder o chão, leva as pessoas a entrar em desespero. E às vezes a gente fica perguntando assim, o que fazer, né? Porque acontece com um, acontece com o outro. E se acontece na nossa vida, o que fazer? Será que a gente faria ou nos portaríamos igual os demais? Para isso, eu, pensando nesse fato, resolvi falar com vocês e compartilhar, né, algo para nesses momentos, essas situações assim, às vezes de desespero, de aflições, a gente tem um norte, a gente tem uma estabilidade, né, para podermos enfrentar, vencer, continuando firme, né? Então, para falar sobre isso, nada mais justo do que nós falarmos sobre resiliência. E no sentido bíblico, né? Porque no sentido bíblico, a resiliência ela é a capacidade de suportar aflições e superar adversidades, mantendo a nossa fé, mantendo a esperança em Deus. E mais do que isso, né? É a força de vontade que nós temos, ou a nossa própria força de vontade, né? A resiliência ela vai além dessa força de vontade que nós temos, dessa estabilidade própria que nós temos, dessa confiança própria que nós temos. A resiliência bíblica, né? Ela é uma força espiritual, sobrenatural. Baseado e simplificando aqui, né? É perseverança, confiando, né, que Deus ele renova as nossas forças, as nossas energias, estar sempre ciente e confiante, né, de que Deus ele está no controle, sempre esteve, sempre está, né, no controle de todas as coisas, das situações que possivelmente possa acontecer na minha, na sua vida. Então, isso é resiliência no sentido bíblico, mas vai muito mais além do que isso. Quando surgem situações adversas, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá força para vencer, superar e continuar, né, aguardando em Deus, agarrado na promessa que o Senhor nos fez. Então, perseverança, constância, longanimidade, tudo isso a gente pode resumir em um pacote, né? E colocar o nome resiliência. Resiliência. Ainda que haja lutas, elas não nos deixam perder a visão ou
não nos causa amnésia, fazendo com que esqueçamos, né, da promessa que o Senhor Jesus nos fez. Então, a resiliência serve para isso, né, para nos fazer ter controle da situação, mas sabendo que quem nos dá esse controle é Deus. Porque se vem luta, permissão de Deus. Se vem prova, Deus quer nos abençoar. Se vem situações que tentam nos causar desespero, Deus também está ciente. Então, por que desesperar? Por que perder a fé, a confiança? Continuamos crendo e que possamos em Cristo vencer para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé aumente, a nossa esperança esteja viva em Cristo. Então, tudo isso a qual eu já disse anteriormente aqui no vídeo chama-se resiliência. Como nós já falamos aqui, ainda que haja luta, elas não nos deixam perder a visão da promessa de Jesus Cristo em nossas vidas. Olha o que diz em João, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições, né? João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você está crendo em quem venceu o mundo? Então você também vai vencer, porque ele venceu e ele te capacita para, no meio das aflições, você vencer também. Aí, por falar em aflições, lembramos de Jó. Jó, ele perdeu saúde, ele perdeu bens, ele perdeu família, mas, acima de tudo, ele manteve firme em Deus. E Deus o restaurou. Lembra de José? Alguns dizem que José é do Egito, mas José não era do Egito, né? Ele foi vendido, né, para o Egito, esteve no Egito, mas ele não é do Egito. Então José, os seus irmãos traiu ele, vendeu ele como escravo, e no meio de tantas essas aflições e angústias, José, ele também manteve a sua fé viva no Senhor, não perdeu, não teve cego quanto à promessa que Deus o tinha feito, e isso o manteve enxergando, né, a promessa de Deus, e ele agarrou nela, e Deus o honrou, tornando-o governador do Egito. Ele manteve firme. E Paulo? Paulo nem se fala, né? De perseguidor a ser perseguido, enfrentou naufrágios, fome, né, perseguições, bateram nele, mas ele continuou firme, mantendo firme em Cristo, na promessa que Cristo tinha feito, né, a ele. Assim como José, ele também não desonrou a fé em Deus, né? A fé em Deus. Nós
Podemos ver aqui, 2 Coríntios 4,16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Já estou finalizando para não ficar muito extenso. Diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, as coisas vêm para tentar nos esfriar, nos esmorecer e corromper. A gente às vezes pensa mesmo em desistir, em parar. Mas quando a gente levanta os nossos olhos da fé, a fé tem olhos? A Bíblia diz que tem, né? A gente enxerga a promessa que Deus nos fez e assim a gente mantém, né, com a nossa fé viva em Cristo. Também o sábio Salomão nos adverte acerca do justo. Provérbios 24, 16. Provérbios 24, 16. Vamos lá folhear a Bíblia. Diz assim para nós: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então você que é justo, você pode cair 7 vezes. Mas como diz o sábio Salomão, né? Ele se levantará. Nós também podemos ver o que Paulo diz em Filipenses 4,13. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Vejamos aqui. Chegando aqui, Filipenses 3, Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas também, se nós formos olhar, nós vamos ver Azarias, Misael e Ananias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando entra no cativeiro, tem os nomes mudados na Babilônia, né? Azarias, Misael e Ananias tem os nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego, em homenagem aos deuses pagãos do Egito, da Babilônia, né? Eles também foram lançados na fornalha de fogo, mas nem o fogo, porque fogo não queima fogo, né? E eles manteve resilientes lá dentro e Deus os livrou da fornalha de fogo ardente, a qual tinha sido aquecido 7 vezes mais, né? O fogo queima, mas quando ela aquece 7 vezes mais a quentura que ele está, aí ele chega no número da perfeição de Deus, e aí o fogo se aperfeiçoa no fogo e o fogo não queima fogo. Mas nós também podemos falar sobre Daniel, né? Daniel, ele justo, foi lançado, assim como José injustamente, foi preso e manteve fé e saiu da prisão e foi ser governador. Daniel, injustamente também, foi lançado na cova dos leões. Mas ao invés dos leões o devorar, né, ele, confiando em Deus, tranquilamente passou a noite todinha dentro da cova dos leões e os leões não tocaram sequer nele. E assim nós vemos várias pessoas na
Bíblia, vários exemplos bíblicos, né, acerca da resiliência. Eles passaram por vários momentos difíceis, de angústias, de aflições, mas venceram, superaram e mantiveram firme no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê resiliência, que Deus te renove, que Deus te ajude e você permaneça firme. E posteriormente, vindo sobre a tua vida momentos de aflição e de angústia, a graça de Deus te fará vencer, superar, e você permanecerá firme no Senhor. Que Deus te abençoe. Forte abraço.